Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Jovem Sonhador com mais um vídeo para você no canal, falando das maravilhas de Deus, da sua grandeza, do seu amor para com o povo de Israel e de Judá, na finalidade de convencê-los de que eles estavam vivendo em pecado e se afastando cada vez mais dele, e que ele não queria rituais vazios, mas queria corações aquebrantados. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. O povo não compreendia o que realmente Deus queria. Ele não desejava rituais vazios, mas um coração entregue. A resposta de Miqueias veio como um trovão, dissipando toda confusão e revelando o cerne da vontade de Deus. Ele lhe mostrou, ó homem, o que ele quer de você: que pratique a justiça e que ame a misericórdia, e ande humildemente com o seu Deus. Miqueias 6, versículo 8. Essas palavras estão entre as mais poderosas da Escritura Sagrada. Elas arrancam os véus da religiosidade e tocam em coração da verdadeira fé. Deus não queria mais sacrifício, não queria mais cerimônia por aparência, mas queria vida moldada pelo seu caráter. Praticar a justiça, defender o que é certo, proteger os oprimidos e garantir que pobres e vulneráveis seja tratada com dignidade. Justiça não é apenas um conceito jurídico, é a expressão prática da santidade de Deus. Amar a misericórdia, agir com compaixão e bondade, mesmo com quem não merece. Perdoar como Deus perdoa. Misericórdia não é apenas atitude, é uma postura de vida que reflete o coração do Pai. Andar humildemente com Deus. Reconhecer que não temos o controle. Confiar na sabedoria divina e não na nossa. Humildade não é fraqueza, é entender que a força vem da dependência do Senhor. Mas Israel não havia feito nenhuma dessas coisas. Corromperam a justiça, praticaram a crueldade em vez de misericórdia e caminharam com arrogância em vez de humildade. Agora as consequências estavam prestes a se cumprir. Por isso comecei a destruir você e arruinar por causa dos seus pecados. Você comerá, mas não se saciará. A sua fome continuará. Você acumulará bem, mas nada guardará. E o que guardar, eu entregarei a espada, conforme está escrito no livro do profeta Miqueias 6, 11 a 14. Sua ganância a levou a acumular riquezas que nunca desfrutaria. Suas colheitas fracassariam e seus lares seriam saqueados, e a segurança construída sobre a injustiça ruiria. Deus não os punia por capricho, mas lhes mostrava as consequências futuras de uma vida vivida em rebelião contra ele. Ao fim do julgamento,
A evidência era irrefutável. Deus havia sido fiel, mas Israel infiel. Eles ouviram os avisos, receberam incontáveis oportunidades de se arrepender, mas agora havia cruzado o ponto sem retorno. E ainda assim, mesmo ao meio juízo, o coração de Deus continuava misericordioso. O seu objetivo não era a destruição, mas conduzir o povo ao arrependimento. Este julgamento, castigo, era um caminho doloroso, mas necessário, rumo à redenção, porque o desejo final de Deus nunca foi abandoná-los, seu povo, mas sim restaurá-lo. Ao lermos esta passagem, hoje somos lembrados de que o mesmo Deus que chamou Israel à justiça, misericórdia e humildade também nos chama aos mesmos padrões. Nós também estamos em julgamento. A evidência da nossa fé não está nos rituais que realizamos e nem nos sacrifícios que oferecemos, mas no modo o qual vivemos. Buscamos justiça pelos oprimidos, mostramos misericórdia a quem nos feriu, andamos humildemente com Deus, reconhecendo a sua soberania sobre as nossas vidas. O julgamento de Israel é um aviso para todas as gerações. A justiça de Deus é real e a sua misericórdia também. A pergunta é: escolheremos o arrependimento antes que seja tarde demais? Que a dor deste julgamento nos desperte para a graça que ainda nos é oferecida. Que as palavras de Miqueias não ecoem apenas como condenação, mas como um chamado urgente a uma vida transformada. Pois o Deus que exige justiça é o mesmo que se deleita em restaurar. Ao olhar ao redor, Miqueias via uma nação se desfazendo diante dos seus olhos. Não se tratava apenas de uma decadência espiritual, era um colapso completo da sociedade. As ruas, antes cheias de risos e da rotina da vida cotidiana, agora estava marcada pelo medo e pela traição. Os muros que outrora protegiam o povo já não conseguiam conter o caos que brotava no interior. A justiça havia morrido, a verdade fora silenciada, e até os laços familiares se desfaziam sob o peso da ambição egoísta e da ganância. Israel se autodestruía e o povo parecia não se importar. O coração de Miqueias pesava enquanto ele descrevia o estado aterrador de sua sociedade. Os piedosos desapareceram da terra. Não há um justo entre os homens. Todos estão à espreita para derramar sangue. Cada um
caça o seu irmão com uma armadilha, conforme está escrito em Miqueias 7:2. Já não existia verdade e nem compaixão entre o povo de Deus. A traição se tornava modo de vida. Miqueias pintava um retrato perturbador de uma nação onde ninguém podia confiar em ninguém. Vizinhos se voltavam um contra os outros. Amigos se enganavam mutuamente e até entre familiares havia divisão e conflito. Não confie no seu próximo, nem dê crédito ao amigo, até com aquela que repousa em teus braços. Tenha cuidado com o que diz, pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra, e os inimigos do homem são o da sua própria casa. Amigos e familiares, domésticos da fé, simpatizantes do Evangelho e admiradores da fé cristã. Acredito que você tenha acompanhado os vídeos que estão sendo postados e você tem seguido a história da profecia do profeta Miqueias. Tem visto passo a passo os acontecimentos em Israel, Judá e Samaria. Miqueias diz nas suas profecias que Israel havia perdido a noção, o temor, o respeito a Deus. Estava em situação de degradação, perdido longe do Senhor e sem seguir os seus mandamentos. O orgulho e a vaidade tomam conta do nosso coração quando achamos que a nossa própria força resolve os nossos problemas. Quando achamos que o nosso dinheiro compra todas as coisas que precisamos. O pecado toma conta de uma sociedade num efeito dominó. De cima para baixo vem caindo todos, por não aceitar a mensagem do profeta. Deus enviou muitos profetas e muitas mensagens de arrependimento, mas nenhuma delas foram acatadas e colocadas em prática em Israel e em Judá. Nos nossos dias está da mesma forma. As profecias de Miqueias ressoam até os nossos dias com os acontecimentos, como se estivesse se repetindo a história. Nós já não confiamos mais um no outro. Nós vivemos uma sociedade que está em queda, em ruína, em degradação. A moral, o caráter e a responsabilidade já não é vista no meio dos homens. Vemos que não podemos confiar mais um no outro, mesmo que queremos confiar. Mas as profecias de Miqueias têm se cumprido nos nossos dias. Pai contra filho, irmão contra irmão, filho contra pai, filha rebeldes contra a mãe e nora contra a sogra. E assim são os nossos dias, conforme está registrado nas profecias de Miqueias, mas ainda há esperança. Mas ainda resta um pouco de tempo em que devemos correr aos pés do Senhor e arrependermos dos nossos pecados e reconhecermos que somos totalmente
dependente de Deus. Portanto, meu amigo e meu irmão em Cristo Jesus, ainda há tempo de reconhecermos que precisamos voltar a Deus para vivermos uma vida de paz e termos um caráter espiritual que vai refletir por onde nós passarmos. Foi este o vídeo de hoje do Jovem Sonhador. Deixe o seu joinha, se inscreva no canal e valeu!